Então vamos lá, gente. Vamos dar sequência à nossa aula, nosso segundo encontro. A gente vai vamos trabalhar hoje com a atividade da aula passada. Então vocês vão baixar a atividade da aula passada. A gente vai complementar essa atividade e vocês vão enviar para mim como conteúdo da aula de hoje. Tudo bem? Então hoje a gente vai ter um conteúdo um pouquinho mais apertado, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, galera, eu tenho aqui a apresentação que vocês criaram na aula passada. Essa apresentação, ela tá simples, né? Primeira aula, muita informação, adaptação aí da plataforma. Então vocês criaram lá lendas urbanas. Com base nisso, a gente vai começar a dar uma roupagem, tá? Na aula passada teve alguns alunos que já perguntaram: ah, professor, posso fazer isso? Ah, professor, posso fazer aquilo? Isso é importante porque eu já vou mensurando a galera que já tem algum tipo de conhecimento, né? Algum tipo de habilidade a mais nas ferramentas. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o arquivo já está aqui, fiz o download do arquivo, já está aqui, já está aberto. O nosso colega Alexandro, gentilmente, né, cedeu o arquivo, né, livre e espontânea pressão, né, e a gente vai trabalhar e vamos lapidar essa atividade dele. Primeiramente, a gente vai trabalhar aqui com esse cara, designer. O que é designer, gente? Designer é a roupa, é a roupagem, é o visual, certo? Na aula passada, a gente viu um pouco sobre a parte estrutural. O que é estrutural? Copiar o texto e a imagem. Copiar o texto e a imagem e colocar de forma alternada, estão vendo? Você alterna o lado da imagem com o lado do texto. Você vai fazendo essa alternância. Agora a gente vai trabalhar com a roupagem. Então, guia designer. E aí a gente tem o tema, ou os temas, né? Porque é mais de um. O que é um tema? Um tema, ele é um conjunto já pré-formatado, né? Pré-criado. Ele é pré-criado, pré-tratado pelo próprio programa. E esse tema, ele vem padrão de cores, ele vem padrão de letra, né? Quando eu falo padrão de letra, tamanho, cor da letra, o tipo de fonte que está sendo utilizada, certo? E eu posso, depois que escolhi o tema, eu vou ter aqui as variantes desse tema. O que é variantes? Cores diferentes. Tá? Então você vai poder escolher a melhor cor, ou a cor que mais se adequa, a cor que mais te agrada para colocar na apresentação. Aqui do lado, a gente tem o tamanho do slide. O que seria o tamanho do slide? O tamanho da folha. Vejam aqui comigo, ó. Percebam que aqui eu tenho uma margem preta. E aqui embaixo também. Por quê? Porque ele está usando um padrão de slide, que é para aquelas telas, para aqueles projetores, quase que não sai, chamado widescreen, que é aquele mais comprido, tá? Se você vier aqui e mudar o tamanho, você tem o padrão. Vocês vão ver que vai mudar, ó. Deixa eu... Viu? Mudou. Ó como que ele ocupa a tela toda. Só que quando você muda o tamanho, você perde espaço no seu slide. Tá? Então, na hora que você vai montar a apresentação, é uma preocupação que vocês precisam ter. Qual é o tipo de tela que eu tenho para apresentar? O projetor.
Tá? Então aí você vai utilizar e vai configurar com base no equipamento, no hardware que você tem. Tá bom? Então, vou deixar aqui no padrãozinho mesmo. Aqui é para você personalizar o fundo. Ah, professor, não quero o tema, não gostei de nenhum tema, não é legal. Né? Tem um fundo. O fundo, quando você clica aqui na ferramenta fundo, ele vai te dar um assistente do lado direito, aonde você vai poder trabalhar com esses recursos. Você pode colocar uma cor sólida. Você pode colocar um degradê, né, gradiente, né? Tá vendo aqui, ó? Você pode formatar aqui se você quer linear ou não. E aqui você tem as cores que você quer trabalhar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa setinha. E essa setinha eu vou colocar vermelho. Nessa outra setinha eu vou colocar amarelo. Nessa outra eu vou colocar, sei lá, preto. E nessa outra eu vou colocar vermelho de novo. E aqui você pode manipular, ó. Né? Pode manipular. Deixa eu colocar o verdinho aqui, né? Verdinho escuro. Só faltou tocar o Bob agora, né? Bob Marley, né? Então, você pode formatar. Se você quiser excluir ou colocar mais, você tem as opções aqui do mais e do xizinho vermelho para excluir ou colocar mais. Tudo bem? Preenchimento com imagens. Ah, professor, na aula passada teve, acho que na aula passada teve gente pondo, se eu não me engano. Você pode colocar fotos. Então, por exemplo, eu posso ir lá no Google, lendas urbanas, imagens. Posso pegar uma imagem. Ah, essa é legal, hein? Salvo a imagem. Botão direito, salvar imagem como? Salva a imagem lá na área de trabalho, ou salva lá na pasta imagens. E aqui você vai procurar a imagem, ó, inserir arquivo. Aí você vai lá na imagem. Percebam que a imagem, ela é uma imagem escura, né, em termos, né? E meu texto também é uma cor escura. Então, eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar esse visual. No caso da imagem, eu posso trabalhar a transparência, deixar a imagem mais clara. Então você vem aqui e aumenta a transparência. Até você chegar num tom legal. Coloquei ele de fundo. Aqui o texto, mesmo assim, o meu texto está um pouquinho apagado. Então o que eu vou fazer? Eu vou, aqui na página inicial, na guia, eu vou mudar a cor. Vamos ver quais cores ficam legais? O preto, mesmo se eu coloco em negrito, você viu que ainda fica apagado. Porque eu tenho muito preto na imagem. Se eu colocar branco, melhorou. Se eu colocar uma sombra, ainda está apagado. Vamos colocar aqui o amarelo. Ficou legal? Vou colocar o azul. Tá? Vocês estão vendo o quão é difícil achar uma cor que me dê um contraste com esse tipo de fundo? Então, o que eu tenho que fazer? Vou ter que clarear mais o fundo. Não tem para onde fugir. Esse fundo ainda está, né? Ou achar outro fundo. Vamos ver agora. Tá melhor?
Tá? Então você pode aumentar o tamanho aqui, vai ficar muito mais legível, ó. Certo? E aqui é a mesma coisa, a gente coloca lá negrito, aumenta lá o tamanho. Então aqui não tem como, eu tenho que clarear o fundo, deixar a cor preta mesmo e tentar aumentar ao máximo o tamanho do que está escrito ali. Tá? É um cuidado que vocês precisam ter na hora que monta a apresentação, tá, gente? Sempre tem que haver esse contraste. Fundo muito escuro, cores claras na letra. Fundo muito claro, cores escuras na letra. Sempre trabalhem com esse contraste, certo? Bom, fiz aqui no primeiro. No próximo aqui, além da imagem, eu posso trabalhar com texturas. Tá? O que são texturas? São alguns fundos que eu já tenho aqui no próprio programa. Tá vendo? Ó. Aqui eu vou colocar a cor da letra branca. Negrito. Pode colocar uma sombra, né, para ele poder dar um efeito legal. E lembrando, gente, a apresentação ela sempre tem que estar legível. Então você tem que aumentar o tamanho da letra. Pessoal do fundo, consegue enxergar o que está aqui? Tá legal o tamanho? Essa é a preocupação que precisamos ter. Tá? Então deixa eu aumentar aqui o título também. Beleza? E isso eu vou fazendo em todos os meus slides. O próximo preenchimento. Preenchimento com padrão. São alguns padrões, né, alguns desenhos, alguns papéis de paredes, né, vamos colocar dessa forma, que você pode colocar também. Tá? Eu particularmente acho eles meio sem graça, mas tá aqui, a gente precisa conhecer eles. Ó. Bem fundo de banheiro mesmo, né? Então, certo? Deu para entender, gente, essa questão do plano de fundo? O como vocês podem estar trabalhando? Isso vai tornar a sua apresentação, visualmente falando, muito mais atraente. Tá? Certo? Bom, depois que você trabalhou aí o fundo, a gente vai trabalhar aqui a formatação do que está escrito. Bom, pessoal, para que serve uma lista? Para que serve uma lista? Oi? Uma base? Oi? Uma forma de organização, não é? Sua mãe chegou, Joãozinho, vai lá no mercado, compra ovo, banana, pera, uva, carne. Você não vai lembrar, né? O que você vai fazer? Você vai fazer uma lista. Você coloca número nessa lista? Primeiro eu tenho que comprar a carne. Segundo, tenho que comprar a pera. Terceiro, tenho que comprar o arroz. Quarto, tenho que comprar a uva. Aí primeiro você vai lá no item 1. Só que aí depois você tem que dar a volta no supermercado para comprar o item 2. Acontece isso? Não, né? Você compra o que está ali próximo do local, né? Se você faz isso, alguma coisa está errado, né, gente? Né? Você vai comprar o que está tudo ali. Você está ali na parte do hortifruti. A uva é o primeiro e a batata é o último, mas está tudo ali perto. Você não vai comprar os outros para depois pegar a batata, né?
Então, a lista, a gente tem as listas ordenadas e as listas não ordenadas. A lista não ordenada é quando você tem esses pontinhos. A lista ordenada é quando você tem aqui esses números. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Geralmente a gente usa a lista ordenada quando existe uma sequência que é obrigatoriamente a ser seguida. Certo? Você vai fazer bolo. Tem a etapa, não tem a etapa lá do bolo? Então, primeiro 1, depois 2, então isso é uma sequência. Isso daqui que a gente colocou no trabalho, é uma lista? Oi? Não. O que a gente colocou? A gente foi na internet, copiou o texto e colou, não foi? Isso é uma lista? Não, né? É um texto. Se ele é um texto, ele requer uma tratativa adequada. A gente precisa trabalhar o texto de forma adequada. Primeira coisa, eu tiro esse cara. Porque não é lista. Tá? Eu vou utilizar marcador e vou utilizar numerador. Vou utilizar esses carinha quando eu estiver trabalhando com lista. Mas não é o nosso caso. Então eu vou selecionar aqui. Ele vai ativar aqui. E eu vou escolher nenhum. Tá vendo aqui, ó? Nenhum. Tirei. Percebam que o meu texto, aqui, ó, tá vendo que ele tá tortinho aqui, ó? Então a gente vai começar a trabalhar a formatação desse texto. Aqui na guia inicial, eu tenho esse cara aqui chamado parágrafo. Percebam que eu tenho essa setinha aqui, escondidinha. Estão vendo? Eu vou clicar nessa seta. Ele vai me dar essa janela. Aqui a gente vai trabalhar tudo que envolve o texto. Alinhamento. O que é alinhamento? É a posição do texto. Ele vai ficar alinhado à esquerda, direita, no centro? Vou utilizar alinhamento justificado? Recuo. O que é recuo? Parágrafo. Sabe aquela regrinha que a gente aprendia na escola? Vai começar o texto, meu filho. Põe 2 dedinhos. Lembra? E aí você começa a escrever o texto. Né? Isso daí é o recuo do parágrafo. Então a gente também coloca aqui. Espaçamentos. O meu texto está muito apertado. Você pode dar um espaçamento entre uma linha e outra para que ele fique mais leve na forma de ler. Tá bom? Então aqui eu vou colocar justificado. Vou colocar o parágrafo. Vamos ver como que ficou. Tá vendo aqui, ó? Posso diminuir aqui essa imagem. Posso aumentar aqui um pouquinho mais. Tá vendo que o texto ele tá grudadinho aqui? Então eu venho aqui, ó, e aumento aqui o espaço. Viu a diferença? Ele já ficou mais leve. Então, no nosso texto, olha o parágrafo aqui, ó. Os 2 dedinhos, sabe? Os 2 dedinhos, tá aí, ó. Tá bom? Então aqui a gente tem o parágrafo. Além de tudo isso, né? A gente tem a formatação que você já sabe. Né? Tamanho, cor, dá uma vida. Aí, eu vou aqui nesse cara aqui, ó, inserir. E vou poder trabalhar, caso precise, colocar data e trabalhar com um carinha chamado Word Art.
O que é o WordArt? O WordArt ele é uma galeria. Ele é uma galeria onde ele me dá uma formatação no texto. Uma formatação diferenciada. Certo, gente? Então, o que você faz? Por exemplo, eu quero esse texto aqui. Eu copio aqui o texto, vou lá no WordArt, escolho um padrão. Ele vai me dar a caixinha aqui. Colo o texto. Espera aí que ele está colando. O desafio do Charlie. Tem o E, né? Charlie. Eu venho aqui, eu apago esse cara. E coloco esse cara aqui. Lembrando que isso daqui é o WordArt, tá, gente? Quando você coloca o WordArt, ele vai te dar uma guia nova. Que é a guia formatar. Tá? E aí você vai poder formatar ele fazendo tudo isso daqui, ó. Tá? Então, por exemplo, eu não gostei dessa cor. Você pode vir aqui e escolher outra cor. Opa, peraí que eu cliquei errado. Aqui, ó. Não gostou da cor, vem aqui e escolhe a cor. Corzinha da letra. Tá? Aqui embaixo você tem o tipo de sombra. Você pode mudar. Tá vendo? Você pode brincar aqui, ó. Você aqui tem reflexo. Tá vendo? Vai dar aqui aquele... como se fosse a água, né? O reflexo da água. Você tem aqui... se você quiser colocar, sei lá, 3D lá, 4D... você tem aqui o Bezier, né? Bezier. Você tem aqui rotações. Tá? Você vai escolher. E aqui você tem, se você quiser fazer uma gracinha no texto. Deixar ele ondulado, por exemplo. Tá? Eu quero colocar um preenchimento atrás. Vai lá e põe. Não tem problema. O tamanho está pequeno. Vai lá e aumenta o tamanho da letra. Tá? Então aí você vai formatando. Beleza? Então você tem aqui toda a formatação. Relembrando, gente, guia inserir. E aí você tem aqui, ó, o WordArt. Caso precise colocar data e hora. Beleza? E aí, nós estamos trabalhando com imagens, certo? Essa imagem aqui, ou as imagens que você colocou, a gente vai formatar elas. Como? Você vai clicar na imagem. Quando você clica na imagem, ele vai te dar aqui uma guia chamada formatar. Que é uma guia específica para a gente poder formatar aqui a imagem. Quando você clicar em formatar, a gente vai ter aqui toda a parte de formatação. Por exemplo, dependendo da imagem, você pode tirar o fundo, caso você queira. E você tem algumas correções básicas de cor, brilho, nitidez, tá? E aqui a gente tem uns estilos, né, como se fossem umas molduras para colocar. E aqui você pode, dependendo da quantidade de imagens que você for trabalhar, você pode colocar uma imagem sobreposta à outra, avançando ou recuando.
Então vamos lá aqui, ó. Quero um círculo. Esse círculo, eu quero que ele tenha um contorno branco. Eu quero que esse contorno seja mais grossinho. Ah, não gostei. Vai lá e muda. Não tá legal. Vai lá e escolhe outro. Tá? E aí você vai formatando. Pode pôr uma sombra. Aqui como o fundo é escuro, ele não vai adiantar muito. Mas se eu colocar um brilho aqui, vai ficar legal. Tá? Ó, a minha foto, ela tá atrás do texto. Eu posso colocar ela na frente do texto. Aqui, ó, avançando ou recuando. Tá? Você que vai determinar aí. Tirar o marcador aqui, né? A gente já viu que o marcador não é legal. Então você vai clicar na foto e aí você tem toda a parte aqui da formatação dela. Oi. Tem. Caso você queira cortar a imagem, você tem aqui, ó, cortar. Aí você vai clicar, né? Deixa eu voltar aqui pro padrão, né? Você vai clicar aqui em cortar. Aí você vai poder diminuir a imagem se você quiser. Aí clica fora, ele cortou. Tá? Aqui a gente não consegue fazer muita coisa, porque são recursos limitados. Tá? São recursos limitados. Mas a gente consegue brincar bastante aqui. Ah, quer girar a foto? Vai lá e gira. Tá? Se você for trabalhar com muitas imagens, você pode seguir um padrão no tamanho. Então você põe a primeira imagem, vê o tamanho, marca o tamanho da imagem, e aí esse mesmo tamanho você coloca para todas. Por aqui, ó, altura e largura. Certo? Para colocar as imagens, gente, sempre na guia inserir. A gente viu, nós fizemos aqui na aula passada, fazendo dessa forma, né? Vai lá, botão direito, copia. Já faço já. Tá? Você copia a imagem. Foi o que a gente fez na aula passada. Vinha aqui e colava. Certo? Mas o correto mesmo é que isso é mais prático. Mas o correto é sempre você salvar a imagem. Tá? Você salvar a imagem. E aí, você vem aqui no inserir. E você pode optar em colocar essas imagens de algumas formas. Então, inserir imagem. Vai lá onde salvou a imagem e põe. Essa é uma forma. Não quer salvar, não quer ter esse trabalho de salvar. Vem aqui em imagem online. Imagem online. Ele vai te dar um assistente de busca. Aí você coloca aqui, terror. Tá vendo aqui, ó? Aí você clica aqui na foto que você quer e aperta o botão inserir. É uma forma. Então não é só copiar e colar, você tem outras formas também para poder colocar a sua foto por aqui, tá? O que seria esse instantâneo? Ele vai pegar janelas, tá? Vai pegar janelas que estejam abertas. Por exemplo, recortar. Eu quero vir aqui e recortar essa foto. Viu? Ele recortou só aquele traço que eu tinha. Tá? Então, é uma forma de você colocar. Revendo aqui rapidinho,
a questão do fundo. Para trabalhar com fundo, a gente vem aqui na guia Designer, tá, gente? Designer. Você tem aqui o tema. Só que esse tema, gente, geralmente, ele sempre vai aplicar em tudo. Tá? Sempre vai aplicar em tudo. Aqui você tem padrão de cores. Tá? De acordo com o tema. Então, se você escolher um tema aqui, você pode vir aqui e escolher um padrão de cor. Tá? Mas para colocar uma imagem de fundo ou uma cor de fundo, você vem aqui, novamente, guia Designer. Guia Designer. Aí a gente vem aqui em plano de fundo. Ele vai te dar um assistente do lado direito. E você vai usar os recursos, desculpa, que aqui tem no assistente. Tá bom? Vou colocar uma imagem, a imagem, né, que você quer ver, né? Para colocar a imagem, você clica aqui na opção imagem. Você precisa ter essa imagem salva, guardada no computador. E aí você vai lá e escolhe ela. Tá? Escolhe ela. E aí você vai trabalhar aqui abaixo a transparência. Certo? E aí você vai colocar o seu texto. E vai aplicar a formatação no texto que a gente já, né, conhece. Certo? Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo? Ah, eu quero colocar uma cor. Aí você escolhe aqui a cor, tá? Pode pôr uma cor de fundo. Não tem problema. Quando a gente fala da formatação, ela vai estar de acordo com o que você quer para aquele momento. Tá? Além dessas imagens, que a gente pode colocar fotos, a gente tem esse cara aqui chamado formas. Tá? Então, por exemplo, eu não sou muito criativo, tá, gente? Mas vamos lá. Formas. Vou pegar um retângulo. Vou colocar o retângulo aqui. Vou vir aqui, colocar um degradezinho. Aqui, ó. Vou lá no inserir de novo, formas, vou pegar outro retângulo. Vou vir aqui, vou trocar a cor dele. Vou lá de novo, vou inserir outro retângulo. Vou vir aqui, vou colocar uma cor aqui. Vou copiar e vou colar aqui essa forma algumas vezes. Certo? Tudo isso daqui são imagens, são formas. Vou vir aqui e vou pegar o círculo. Vou selecionar esses círculos. Para selecionar dessa forma, você segura o Shift. Tá? Segura a tecla Shift.
e vai clicando com o mouse. Aí eu vou usar esse carinha aqui, ó, agrupar. Tudo isso daqui agora virou uma foto só. Opa. Tá bom? Virou uma imagem só. Aí eu vou colocar outra aqui, ó. Vou trazer aqui pra frente. Tá aí. Certo? Vou lá na internet, vou pegar, sei lá, um carro. Carro.gif. Quem sabe me dizer o que é GIF? Oi? Uma sequência de imagens, né? Imagens que tem movimento. Vou salvar a imagem. Vou inserir a imagem. Né? Deu para entender, gente? Então as imagens você pode criar também, né? Você não precisa necessariamente só trabalhar com imagens prontas da internet. Você pode criar. Vocês viram que eu criei um cenário aqui. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso daqui. Talvez alguém já até saiba fazer. Vocês vão aprender nas próximas aulas. Beleza? Dá pra fazer bastante coisinha legal. Criar uns joguinhos. Viu? Então dá pra vocês brincarem aí, criarem cenários com as imagens. Lembrando que tudo que eu fiz aqui, gente, foi usando formas. Então às vezes você vai precisar usar, por exemplo, balões. Balões explicativos. São aqueles balõezinhos, né? Que a gente está acostumado a trabalhar em histórias em quadrinhos. Tá? Então você tem a possibilidade aí de criar balões explicativos dentro da sua apresentação. Então ele tem aqui, ó. Então nós temos aqui botões, textos, faixas, estrelas, fluxogramas, formas e equações, setas, formas básicas, retângulos, linhas e assim por diante. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa, gente? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer hoje? Tá? Vocês vão pegar a atividade da aula passada. Como que você faz para baixar, gente? Você vai entrar no seu driver. Primeiro abre seu e-mail no Gmail. Primeira coisa. Abre seu e-mail no Gmail. Abre seu driver. Você vai encontrar as apresentações. Você vai clicar nela e vai baixar essa apresentação, tá? Baixa ela. Você vai abrir a apresentação no PowerPoint e vai aplicar o que a gente viu hoje. Designer, vai formatar o seu texto de forma adequada, vai colocar o Word Art, vai formatar as imagens, posicionamento, tá? Vai colocar fundo, imagem de fundo, cor de fundo, tá?
Word Art para você trabalhar ali as letras, os títulos, tá bom? E caso você precise, você pode desenhar as imagens utilizando formas e colocar recursos lá na opção inserir formas. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa, gente? Tudo bem claro? Então, vocês vão pegar o que criou na aula passada. Professor, não terminei de criar. Tem a oportunidade de continuar, tá? E vai aplicar as formatações que a gente viu hoje na aula. Fechou, gente?